E esquemas de pirâmides financeiras envolvendo criptomoedas têm um crescimento que está preocupando a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. Segundo o levantamento, o ativo é usado em 43% dos esquemas. A Priscila Yasbeck vai conversar com a gente sobre esse assunto agora. Priscila, que legal falar com você, principalmente sobre esse assunto que está repercutindo tanto aqui no Rio de Janeiro. Era um esquema muito grande, movimentou bilhões de reais e as pessoas estão confusas, né? Procuram esses rendimentos rápidos, até certo ponto fáceis, e são falsas promessas, né? Que estão aí entre os principais motivos desses golpes estarem tão em alta. Pois é, Paula, eu que agradeço por falar com você, tô feliz também, a gente nunca tinha falado, acho que diretamente, né? Mas o que está acontecendo, então, sobre esses golpes que a gente está vendo acontecer com mais frequência, são alguns fatores. O primeiro que eu posso citar é a questão dos juros baixos. Então, a gente tem os juros baixos aumentando a atratividade da renda variável e tirando a atratividade da renda fixa. Então, o investidor ele busca mais risco e aí, com isso, ele vai precisar de ativos como criptomoedas e também como as ações. Um segundo ponto é que existe uma promessa de altos retornos. Então, esses golpes, normalmente, eles prometem retornos de 10% ao mês, retornos absurdos, e aí, com isso, eles acabam fisgando muitos investidores. E aí tem um terceiro ponto também relacionado à questão das criptomoedas, que é a forte alta do Bitcoin, que é uma das principais, é a principal criptomoeda mais conhecida, que já subiu 59% nesse ano em dólar. Então, com essas altas, vem ganhando popularidade, também porque algumas celebridades, grandes investidores vêm falando sobre o Bitcoin, então isso também tem atraído muitos investidores. E aí o que acontece é que essas fraudes estão ganhando noticiário, principalmente por causa desse caso aí que a PF está investigando em Cabo Frio, que é o caso do dono da Gás Consultoria Bitcoin, o ex-garçom Gladson Acácio dos Santos, que é acusado de fraudes bilionárias ligadas a criptos. E aí a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que é uma espécie de xerife do mercado, fez uma pesquisa e nessa pesquisa ela mostrou que houve um aumento de 75% dos casos de crimes financeiros no ano passado e, além disso, 43% desses crimes financeiros estavam ligados às criptomoedas, como, por exemplo, bitcoins. E aí vale falar que como que funcionam esses esquemas de pirâmides? Esses esquemas de pirâmides, eles são sustentados por investidores novos que vão entrando e sustentando os ganhos dos investidores antigos. Então não tem uma substância nesse tipo de investimento, é o dinheiro novo que vai sustentando esse investimento até que esse dinheiro novo não dê mais conta e aí essa bolha acaba estourando. E aí, nessa pesquisa da CVM, eles também divulgaram outros dados interessantes, falando que a divulgação das fraudes é mais frequente por WhatsApp, responde por 27,5% das fraudes, e depois a divulgação boca a boca. Então, às vezes um familiar falando, um amigo acaba levando as pessoas a caírem nesses golpes, e o WhatsApp é uma ferramenta que está sendo usada para isso. E as vítimas mais comuns são homens, 91% dos casos de golpes financeiros as vítimas são homens, e eles têm entre 30 e 35 anos, em sua maioria representam 36,5% do total. Então, com esse perfil aí a gente consegue mais ou menos ter uma ideia de por que os homens às vezes são mais gananciosos, né, até do que as mulheres. Então isso tem a ver, essa vontade de ganhar dinheiro rápido, explica um pouco do fato de os homens serem as principais vítimas desses golpes. Vou confessar que conversei bastante sobre esse assunto durante o feriado com meus amigos, com minha família, e realmente tenho interesse porque eles explicaram, até te peço ajuda para explicar quais são os riscos de investimentos como esse, porque suponhamos, você coloca lá 30 mil reais, eles te prometem, eles te dão uma nota promissória, vão te devolver esses 30 mil reais, sei lá, em 2 anos, 1 ano, e te dão uma rentabilidade de cerca de 10% todos os meses. Agora, qual que é o risco? O que a gente precisa ficar atento para não cair de fato num golpe? Pois é, Dani, e assim, eles falam desse retorno de 10% no começo e eles até podem conseguir no início pagar esse retorno para quem entra primeiro, porque aí eles vão trazendo novos investidores e esses novos investidores vão sustentando esses ganhos. Só que qual que seria o ideal? O ideal, eles funcionam parecido com um fundo de investimento. O ideal era pegar esse dinheiro, rentabilizar esse dinheiro, e aí não tem essa rentabilidade absurda de 10% ao mês, e esses retornos vão sendo pagos aos investidores. Porém, o que eles fazem é pegar o principal, que é esse dinheiro dos novos investidores,
e dando para os investidores antigos que entraram antes. Então esse dinheiro vai sumindo, ele não vai rentabilizando. E no caso dessas fraudes, o que a gente viu, inclusive no noticiário, é que esses golpistas, eles já estão usando, inclusive, o dinheiro dos investidores para comprar mansões, comprar iates. Então os investidores que entram depois ficam a ver navios, né? Porque esse dinheiro não está rentabilizando, ele está sendo gasto com outras coisas, né? Que pontos a gente deve ficar atento, então, na hora de esses investimentos milagrosos? Ganância, primeiro. Você viu que os homens são mais gananciosos. Ganância é importante. Né? Eu vou acrescentar um ponto mentalmente aqui na arte que a gente preparou, porque eu não coloquei, mas é importante. Bom, quem ajudou a gente nesse quadro aqui dessas dicas é o Carlos Castro, que é da Planejar, Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, e ele colocou alguns pontos interessantes aqui. Então, como não cair em golpes? Primeiro, não acreditar em ganhos absurdos. A gente falou sobre isso. Desconfie quando tem um investimento que promete um ganho de 10% ao mês. Mesmo se prometer 2% ao mês, 1% ao mês já é alto, porque a nossa taxa básica de juros da economia, Selic, está em 5% ao ano, 5,25%. Então, ganhar 1% ao mês, existe isso no mercado, alguns investimentos, mas 10% é uma rentabilidade muito alta, então desconfie. Segundo ponto, não investir no que você não conhece. Então, se você não conhece as criptomoedas, procura um profissional, alguém que conheça antes de você fazer o investimento, senão você pode se dar mal, você pode não entender a volatilidade e até resgatar esse ativo num momento em que não é interessante. Terceiro ponto, não transferir dinheiro para desconhecidos. Muitos desses golpes, muitas pessoas caíram por causa disso. Chegava um desconhecido ou amigo do amigo, falava que era um investimento interessantíssimo, convencia aquela pessoa e a vítima acabava transferindo dinheiro para desconhecidos. Jamais faça isso. Invista pouco dinheiro, então os especialistas recomendam investir em criptomoedas de 1 a 5% só da carteira de investimento, porque é um ativo muito arriscado. Então, a maior parte tem que estar ali em renda fixa, depende um pouco do teu perfil, mas para criptos, 1 a 5% é o que mesmo os fanáticos pelas criptomoedas às vezes recomendam. Consultar o histórico da instituição, então observar, por exemplo, no site da CVM, qual que é o histórico da instituição, se você investir nas exchanges, que são as espécies de corretoras das criptomoedas. E além disso, dá um Google também, dá uma procurada na internet, qual que se existem reclamações sobre essas corretoras, sobre essas exchanges. E por fim, para quem não conhece, um bom começo pode ser investir por meio de fundos e ETFs. ETFs são espécies de fundos, eles replicam algum índice, como no caso das criptomoedas, um índice que tem ali uma cestinha de criptomoedas. Porque aqui você vai ter profissionais que vão fazer esse investimento para você e você vai investir por meio desses fundos ou dos ETFs que são negociados na bolsa. Com essas dicas aqui, você minimiza muito as chances de cair nesses golpes. Excelente, Pri. Super obrigado. Dicas valiosas. E aquilo, né? Desconfie. E a ganância, né? Que vamos botar aqui mais um item ali, ganância. Exatamente. Perfeito. Dicas pra gente ter aí pra sempre. Obrigada, Pri. Obrigada.